Olá, o que diz a Constituição? Vamos fazer a leitura da Constituição Federal. Aqui é a Constituição do Estado, mas ela tem um capítulo da Constituição Federal. Ó. CF significa Constituição Federal. Vamos lá. Eu vou ler o primeiro capítulo da Constituição Federal pelo Vadmec. E vou dar uma breve para vocês o que representa o primeiro capítulo do meu entendimento. Porque nesse momento que eu estou fazendo essa leitura, eu sou aluno de Direito. Em outro momento, eu posso ser já um profissional, já ter mais destreza no entendimento desse assunto. Então, esse momento, eu sou aluno de Direito e vou fazer a leitura de toda a Constituição, de todos os livros e vou explanar o meu entendimento. Vamos lá. Primeiro artigo primeira coisa, a Constituição, ela é dividida entre alguns itens. Ela é dividida entre preâmbulo, aqui ó, preâmbulo. Preâmbulo é um texto sucinto explicando como que é feita a leitura de todos os artigos. E ela é feita, então assim, a Constituição Federal, no ornamento geral, o topo é a Constituição e depois vem as leis ordinárias, vem as normas, os decretos, enfim. Mas o topo de tudo a gente tem que seguir a Constituição. Ela não muda, não fica alterando, não tem alterações com frequência, a Constituição. Ela não tem alterações com frequência, porém, ela diz assim, a Constituição ela diz assim, pelo meu entendimento, então vamos lá, pelo meu entendimento, ela diz assim, você vai fazer qualquer assunto referente a tema jurídico, você tem que estar dentro da Constituição, seguir rigorosamente a Constituição. Se a Constituição diz que não pode fazer isso e você faz, então você está errando na regra. E depois tem a ADCT, que é Ato de Disposição Transativo Direto, que é mudança, é algum acrescento de algum item da Constituição. Isso são... Quer ver? Aqui, o próximo aqui, ó, tem a Constituição e depois da Constituição vem usar ADCT. ADCT. Agora eu vou falar o significado de ADCT para você aqui, ó. ADCT, Ato de Disposição Constitucionais Transitórios. Atos das disposições constitucionais transitórios. Eles são emendas que acrescentam. Ah, não pode fazer isso. Aí acrescentou uma emenda que um item a mais que assim que dá o direito de fazer isso. Não que a Constituição ela tem mudança, mas não, ele acrescenta mais um item que você pode também estar a par desses itens também. Porque você vai fazer um recurso. Então você tem a Constituição, os artigos da Constituição, e você tem os atos transitórios, dispositivos transitórios, que você pode também estar consultando. Então tem o preâmbulo, primeiro preâmbulo. Depois do preâmbulo, você tem os artigos. Então você tem aqui a Constituição Federal, que é federal nível Brasil, vamos falar. Então tem uma Constituição que... Quem escreveu essa Constituição? Essa Constituição foi escrita pelos três poderes. Quem são esses três poderes? Legislativo, governadores, todo esse povo do legislativo, os parlamentares, enfim. Executivo, quem é executivo? Presidente, quem executa, quem assina, quem põe a mão na massa, o presidente. E o judiciário, quem é o judiciário? São juízes, são quem fiscaliza a lei. Então são esses três poderes feito a Constituição. Então eles levam lá na Constituição, artigo 1. Aí os três poderes junto tem que aprovar o artigo 1 de uma vez só. Então os três poderes falou assim. Aí vamos ler agora o primeiro artigo da Constituição. Princípios fundamentais. Então, do artigo 1 ao 4, então do 1 ao 4 são artigos de princípios fundamentais. E depois
do 5 ao 17 são dos direitos de garantias fundamentais. Então, assim, só para você ter um parâmetro. Vamos lá. Dos princípios fundamentais, artigo 1. A República Federativa do Brasil, que é a república que gerencia o Brasil, que administra o Brasil, que é o líder do Brasil, é formada pela união indissolúvel. Essa palavra, indissolúvel, vou até grifar essa palavra indissolúvel. Indissolúvel. Para depois te dar esse tema. Indissolúvel, que não dissolve. A palavra mesmo já diz. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, que ela não se dissolve, que são os 3 poderes, do Estado e municípios, e o Distrito Federal. Então, assim, indissolúvel é o quê? São a união dos estados, município e Distrito Federal. Do indissolúvel, que engloba o Brasil, tá ok? Constitui-se em Estado democrático. O que é democrático? É democracia, é ter opiniões, Então, assim, essa palavra democracia, Estado democrático, depois é interessante você até fazer uma ênfase nessa palavra indissolúvel e Estado democrático, tá ok? Do direito e ter como fundamentos no prescrito realizado, tal, disciplina, tal, no sistema, tal. Aí, vamos lá, no direito ele tem como os fundamentos. Os fundamentos, primeiro fundamento, que são os incisos, a soberania. O que é a soberania? Vamos pesquisar na internet as palavras? Vamos estudar junto o primeiro artigo. Indissolúvel, vamos lá. Indissolúvel, que não se dissolve, desfaz, desliga, indissolúvel, indivisível, então é a palavra certa. Democrático, vamos lá, o que significa democrático? Democrático. A democracia é o governo do povo, pelo povo, Abraham Lincoln, não. A origem da palavra democrático. Etiologia, origem da palavra democrático. Do grego, tal, somente um país inferior, ordinário, assim, vamos ver aqui se tem... Aqui, ó. Democrático, que está então com a própria democracia, que possui igualitarismo, liberdade de expressão, anti-autoritarismo, próprio do povo, que possui luxo, tal. Então, democrático é que você tem sua opinião, você pode expressar sua opinião. Aí vamos dar uma ênfase nessa... como que é a forma que você pode expressar sua opinião? Sua opinião, ela é clara, indissolúvel e você pode expressar. Então, na lei, você tem que tomar muito cuidado. Teve um Big Brother aí, que é agora recente, eu não vou falar nomes para não dar ênfase, mas um participante acusou os outros porque teve racismo estrutural. Legal? Só que assim, pela lei, racismo estrutural é uma coisa e o que eles tiveram é preconceito. Por quê? Porque você pode dar sua opinião. Eu tenho medo de ficar no escuro. Se eu falar do escuro, eu sou racista pelo escuro, eu só gosto de dia. Não é isso. Então, existe preconceito e racismo. Nós não estamos mudando de assunto. Nós estamos fazendo uma ênfase para você entender. Existe preconceito e racismo. Preconceito é quando você dá sua opinião. Você fala, eu tenho medo e senti medo e falei. Ponto. Só que eu sou leigo. Agora, quando você é racista, você é incisivo, você é objetivo. Você é isso, você é aquilo. Você é incisivo. Você direciona aquilo. Então, na lei, ela é um estudo por regras. Então, vamos continuar aqui para nós não perder a linhagem aqui. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos estados e municípios e o Distrito Federal. Dissolúvel formada pelo Brasil.
Constitui-se um Estado democrático, cada um dá a sua opinião, do direito e tem como seus fundamentos soberania. O que é soberania? Vamos lá. Vamos lá, vamos pesquisar aqui, ó. O que é soberania? O que é soberania? Soberania, qualidade ou condição de soberano, superioridade, derivada da autoridade, domínio, propriedade ou qualidade caracteriza pelo poder político supremo do Estado, dentro do território nacional e as suas relevações como outro Estado. Nós estamos falando dessa soberania, não é pessoal, é Estado, país. Então vamos lá. Aí, primeiro inciso é a soberania. Soberania que tem essa Constituição, então tem vários captos que fala sobre os temas da soberania, que explana item 1, item 2, item 3 da soberania. Então é muito legal, depois se você quiser estudar, você compra um VADMEC. VADMEC, ele tem alteração de lei. As leis que mais alteram é penal, trabalhista, empresarial. As que mais, assim, tem alteração frequente. Porque muda muita coisa. Mas os demais, e outra, existe o site do planalto.gov.br, que tem a Constituição em tempo real. Sempre atualizado no site do Planalto. É muito legal que o governo ele trabalha muito em prol da seriedade disso. Então, primeiro inciso tem como fundamentos soberania. Soberania é um Estado supremo. Ele domina a Constituição. Um exemplo, o Estado de São Paulo ele tem a sua soberania. Ele tem o estatuto, a Constituição dele, do Estado de São Paulo. O Estado de Minas, o Estado do Rio, o Estado de Pernambuco, enfim, cada um tem a sua. Vamos lá. O próximo inciso, a cidadania. A cidadania, então a soberania vocês entenderam que é algo, uma superioridade sobre os demais. O que é cidadania? O que é cidadania? Cidadania. Vamos lá. Cidadania, qualidade e condição do cidadão. Condição da pessoa que tem um membro do Estado, se acha no gozo do direito de lhe permitir participar de uma vida política. Você tem o direito de participar de uma vida política. Só que você tem que ter entendimento para você participar de uma vida política. Você tem que ter essa explanação para você participar da vida política. Legal. Vamos lá. O terceiro inciso. A dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Dignidade, vamos escrever aqui o que significa. Dignidade da pessoa humana. Vamos lá. O que significa? A dignidade da pessoa humana é um princípio do Estado democrático de direito, que é o Estado que respeita e garante os direitos humanos e os direitos fundamentais, regra, dos seus cidadãos. Assim, ele pode se entender como um princípio que colocar limites às ações do Estado. Um exemplo, o Estado, o país é um país soberano, legal. Você tem a cidadania, a dignidade humana, você pode se opor, você tem um direito como cidadão de se opor como que você é um Estado democrático, como contra o Estado. Você pode falar que o Estado está errado em alguns pontos. Então, assim, se você deduz, tem convicção, tem certeza disso, você pode falar, o Estado está errado nisso. É a mesma coisa em uma licitação. Você faz uma licitação, um órgão público, uma empresa privada. Uma licitação, o que acontece? Você fez uma licitação e você acha que aquele termo da licitação está errado. Você pode impugnar aquele ponto. Entendeu? Você pode impugnar aquele ponto. Então, na licitação é isso. Os valores, agora vamos para o quarto inciso. Os valores sociais do trabalho
da livre iniciativa. Então, da dignidade humana, os valores do trabalho e da livre iniciativa. Vamos ver o que significa. A livre iniciativa é um dos fundamentos constitucionais que norteiam a Constituição Federal de 1988. Corroborada, essa palavra também depois a gente vai dar uma pesquisada, corroborada colabora, com os valores sociais do trabalho, descrito no artigo 1, inciso 4 da Carta dos Direitos do Brasil. São as bases para a ordem econômica e modelo de mercado a ser adotado pela nação a partir de 1988, o tempo que foi feita a Constituição. Legal. Então a gente falou sobre soberania, poder supremo, cidadania, que você tem um direito, você é um cidadão, você pode opor contra, dignidade humana, você tem seus direitos, suas e os valores sociais, que é da economia do país, valores sociais do trabalho e o livre iniciativa. Você pode fazer o que você quiser. Então tem algumas regras. E o pluralismo político. Vamos lá, vamos ler. O que significa pluralismo político? Vamos lá. Então vamos. Pluralismo político. O que significa? O que é pluralismo político? Vamos lá. Pluralismo político é, no sentido amplo, o reconhecimento da diversidade. O conceito é usado frequentemente de modo diversos numa ampla gama de questões. Em política, o reconhecimento, vários partidos possuem iguais direitos ao seu exercício de poder político, segundo o procedimento eleitoral. Pluralismo político, que nós estamos num país igualitário, todo mundo tem direitos. O presidente tem o direito igual o civil, a pessoa comum que anda na rua, normal, tá ok? Então essa é a questão. E tem as emendas. Todo o poder emana no povo, que exerce por meio de representante eleitos ou diretamente ou em termos desta Constituição. Então todo tem um representante que representa. Agora nós falamos o primeiro capítulo e nós não falamos o preâmbulo. No preâmbulo está escrito assim, ó: nós, representantes do povo brasileiro, reunimos na Assembleia Legislativa Constituinte para instituir o Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, da liberdade, à segurança e bem-estar, do desenvolvimento, à igualdade e à justiça como os valores supremos a uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada em harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Legal, gente? Então, assim, a gente fez a leitura do artigo 1 da Constituição e explanamos. Então, ele é um artigo mais com mais ênfase em algumas coisas, e são os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais são princípios que regem a nossa democracia no nosso país. Então, a gente falamos sobre soberania, falamos sobre cidadania, dignidade humana, os valores do trabalho e ser livre, como ter livre iniciativa, e pluralismo político. Pluralismo político, em que todos são iguais. Tá ok? Gratidão. Sou estudante de Direito. Nesse momento, lá na frente eu vou ser um advogado, pressuposto, possivelmente,
E mesmo se não ser, eu vou ter um entendimento do que significa um pouco das regras, das leis, da democracia, por esse momento de estudo de direito, tá ok? Espero que te serviu esse vídeo. Se você acompanhar, eu vou fazer sequências de vídeo para você poder estudar. Você pode estudar no seu trajeto para o seu trabalho, você pode estudar, você pode ouvir, colocar como se fosse um podcast, ouvir no seu trajeto, indo para o seu trabalho, na sua casa, na sua hora de lazer. Você pode ouvir para você começar a entender a Constituição e você começar a entender o significado da lei, porque assim, as pessoas, ela precisa ter um pouco mais de conhecimento sobre o direito, sobre a necessidade dos nossos deveres e direitos, tá ok? Então, todo mundo é livre para fazer o que quer, a hora que quer, a vontade que quer, mas a gente tem que seguir uma certa rigorosidade na lei, na Constituição, nos preceitos, e ser uma pessoa, um cidadão de bem, tá ok? Promulgar sempre a vontade de Deus em nossas vidas, promulgar sempre, porque se a gente promulgar a vontade de Deus em nossas vidas, você vai ver que Deus vai... Porque assim, vamos mudar de assunto, existem pessoas irredutíveis, pessoas que têm uma mentalidade tópicas e irredutível em convicções. Então, se você está escrito aqui, se é uma lei, se é uma regra, se é algo para ser seguido, vamos fazer por jus a isso, tá ok? Gratidão aí. Mais uma vez, é um vídeo de 20 minutos, 20 e poucos minutos, mas é um vídeo que te mostrou que algo, te ensinou algo. Nós falamos sobre os 3 poderes, como funciona, tá ok? Para quem não conhece, às vezes a pessoa não entende nada de política, não sabe nem por onde começar a política, mas está aqui. O país é regido por 3 poderes, o ornamento jurídico, legislativo, executivo e judiciário. Então, eu dei uma explanada sobre os 3. Tá ok, gostaria de falar mais coisas, explanar, conversar com você, te explicar, bater um bate-papo. Se você quiser marcar, pode me ligar. Quando eu for advogado formado, você pode consultar comigo a sua causa, a sua necessidade, o que você precisa, o que a gente pode usar da Constituição. Eu vou fazer a leitura tanto da Constituição, vou fazer a leitura de todos os itens, vai ter gravado todos os itens, porque é um método de estudar também. Porque eu fazendo assim, eu estou aprendendo, estou repassando o meu conhecimento e estou estudando. Eu não estou simplesmente... eu sou da área de construção civil, eu sou perito em construção civil e especialista em construção civil. Se você também precisar construir, reformar, consultoria sobre construção civil, é comigo. Ah, tem uma obra pequena, grande, tem pessoa honesta, há anos, idônea, é comigo, tá ok? Então, beijo, obrigado mesmo por você ter acompanhado esse vídeo até agora, esse momento, porque se acompanhar, tá ok? Gratidão mesmo, de coração, um abraço, beijo.